Paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, amantes da Bíblia Sagrada, da leitura bíblica e alunos da EBD. Nós estamos aqui uma vez mais para discorrermos nessa pré-aula a lição de número 12 da revista do terceiro trimestre da CPAD. Ainda com o tema O Desafio da Evangelização. E a mensagem epigrafar desta lição é a evangelização real na era digital. No texto áureo, nós vamos ler aqui no texto áureo apresentado, Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque 2, versículo 2. A verdade prática, a aplicação do texto bíblico na nossa vida cotidiana diz assim: na era da informação instantânea, somente o Evangelho eterno para dar esperança à humanidade. Na leitura sugerida aqui para a semana, leitura a ser feita diariamente, sugerida pelo autor, na segunda-feira, segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz: a informação não é garantia de verdade. Na terça-feira, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o verdadeiro conhecimento vem de Deus. Na quarta-feira, o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, virá de Deus a era da informação total. Quinta-feira, Jó, capítulo 21, versículo 14, os homens não se interessam pelo conhecimento de Deus. Sexta-feira, primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a salvação traz o conhecimento que liberta. Sábado, Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 9, o amor aumenta o conhecimento. E para sábado, a sugestão, melhor dizendo, para domingo, a sugestão é nossa, se é que você me permite, a nossa sugestão é para que estejamos juntos na classe em nossa igreja para uma aula do ensino da palavra de Deus através da lição que nós estaremos discorrendo aqui, observando aqui alguns pontos. Amém? A leitura que faremos em classe está no livro de Tito, capítulo de número 2, versículo 11 a 15. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém. Vimos nessa lição que o analista, ele objeta
conscientizar que existem pecadores digitais e que esses pecadores, eles estão na mão de um Deus que é real. O analista, ele tenta nos fazer entender que, apesar de vivermos em um mundo globalizado e virtual, onde as informações elas se processam em um tempo real, ele mostra que só a força e o poder do Evangelho de Jesus Cristo, as boas notícias de salvação vinda da parte de Deus por intermédio de Jesus Cristo, pode nos dar esperança, pode trazer esperança para essa humanidade corrompida. Esse é o objetivo do nosso analista, do pastor Cláudio Honor de Andrade, e ele discorre no seu comentário inicial que os avanços científicos, tecnológicos, já era previsto. A Bíblia cita em Gênesis, capítulo 11, versículo 6, eu vou ler aqui, Gênesis 11, 6 diz assim: E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá mais restrição para tudo que ele tenta fazer. O analista também coloca, meus amados irmãos, a dificuldade dos mecanismos de evangelização da igreja, dos mecanismos digitais de evangelização da igreja do Senhor Jesus, em face ao entretenimento disponível nas redes, onde as pessoas elas estão cada vez mais conectadas e acessível a todo tipo de material de entretenimento nas suas próprias mãos. Você tem um tablet, um telefone celular, mas urge a necessidade de mostrar a esse povo que Jesus ele permanece imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e todo sempre. No tópico 1, ele trata de pecadores digitais nas mãos de um Deus real. Tornou-se muito fácil o cometimento de pecado, a prática de fazer algo de errado, de fazer um mal, de cometer uma ilicitude, com apenas um clique. Um clique você pode estar, apenas um clique você pode acessar sites pornográficos. Com apenas um clique você pode espalhar falsas notícias, você pode cometer um crime virtual, a prostituição infantil, por exemplo, e por aí vai. Tanto que hoje, nos dias de hoje, se criou organismos de repressão a essas práticas criminais virtuais. E são as chamadas delegacias cybercrime, que são
nada mais nada menos do que delegacias especializadas à repressão de crimes eletrônicos. E surge, em função disso, também no judiciário brasileiro, o ramo do direito digital. E surge causídicos, advogados especializados na legislação específica. Mas eu quero salientar que essa legislação ela ainda está e todo esse mecanismo de repressão e ainda está em processo de aperfeiçoamento. E ainda temos muito o que fazer para chegarmos a uma normatização que seja capaz de alcançar a eficácia na contenção dessas práticas delitivas e na reprimenda dessas práticas delitivas. Nós temos a lei de número 12.736, datada de 30 de novembro de 2012. Essa lei ela veio alterar o Código Penal e tipificou os delitos criminais, a conduta delitiva dos crimes de informática. Como disse, ainda há muito que fazer, ainda há muito que se normatizar para chegarmos à eficácia da lei no que se refere a crimes virtuais, a crimes digitais. Todavia, em contrapartida, nós pusemos usar os meios digitais para anunciar as boas novas do Evangelho. E para isso, nós devemos estar preparados a lidar com essa ferramenta. O comentarista alega que, para desenvolver esse trabalho, a pessoa deve estar movida de vocação e cuidadosa para não espalhar nenhum tipo de vírus doutrinário, levando sempre uma mensagem dirigida, bem definida, tratando o tema numa linguagem muito simplística e acessível ao público-alvo. Eu vejo que há também a necessidade de se introduzir na grade curricular dos cursos de preparação de obreiros, formação de obreiros, nos cursos teológicos, a ementa evangelismo digital. Surge a necessidade, emerge a necessidade de se conhecer a ferramenta e também aprender a lidar com ela para transmitir a mensagem do Evangelho para esse público cada vez maior. No tópico 2, o comentarista vai traçar alguns fatores diretamente relacionados a personagens bíblicos, e ele coloca como primeiro fator o fator Abacuque. E ele faz menção ao que está escrito no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 2 e versículo 2, que é o texto áureo desta lição, que diz que a mensagem tem que ser colocada, escrita de uma forma muito bem compreensível,
para aquele que passar, ainda que ele passe correndo, ele possa ler e entender o que está escrito ali. Então, eu, quando tive contato com essa citação bíblica pela primeira vez, quando eu li isso pela primeira vez na Bíblia, eu parei e pensei, eu digo, olha, Deus aqui está instituindo o outdoor. O Senhor está aqui criando esse mecanismo publicitário que nós chamamos na atualidade de outdoor. Porque o outdoor é uma palavra em inglês que significa porta de fora. Embora o significado em português não seja esse, o seu verdadeiro significado no sentido prático, na utilização em português, é ainda sem querer você vai ler. Outdoor, a ideia é essa. Ainda que você não queira, mas você vai ler. Esse é o verdadeiro significado de outdoor em português, na linguagem publicitária. E Deus dá ordem para o profeta para usar esse mecanismo. Por isso eu digo que desde ali já se estabelecia o conceito de outdoor. O segundo fator que considera o pastor Cláudio Honor de Andrade é o fator que ele chama aqui, ele atribui ao fator Eliseu. O fator Eliseu, que é o segundo fator que ele reconhece aqui, ele informa que o evangelista digital deve estar pautado nesse fator Eliseu, onde ele tem que obter o reconhecimento do seu público, do público-alvo, de que verdadeiramente ele é um evangelista digital, que ele é um homem de Deus que está se dispondo daquele meio para levar uma mensagem de esperança e de salvação que há em Cristo Jesus. Não deve se misturar com questões polêmicas, questões políticas, e eu digo principalmente política partidária, e não ter nenhum tipo de comprometimento escuso. Então, como o profeta Eliseu, que era visto nas ruas como homem de Deus, aquela senhora, quando viu o homem passando, disse: olha, eis que este verdadeiramente é um homem de Deus. Ela falou isso para o seu esposo. Quer dizer, saltava aos olhos que Eliseu tinha Deus na vida dele. Isso tem que ocorrer com aqueles que se utilizam desse mecanismo digital. O fator 3, o comentarista coloca aqui como fator Paulo, ele enfoca que tem que haver uma esperteza do evangelista digital para aproveitar
situações em onde ele possa colocar a mensagem de salvação. Porque não adianta uma mensagem muito extensiva, ninguém vai dar ouvidos. Tem que se aproveitar de oportunidades rápidas e dinâmicas para passar a mensagem de salvação. Como foi o caso de Paulo, quando ele estava ali diante de todo aquele povo, cada um adorando o seu Deus, e monumentos àqueles deuses todos. De repente ele se depara diante de uma estátua de um monumento que está erigido em função de um Deus desconhecido. E ele se aproveita dessa oportunidade e chama o povo e diz: olha, esse Deus que vocês não conhecem aqui, eu vou torná-lo público agora. Agora vocês vão conhecer um pouco dele, porque eu vou lhe falar dele. Então, o evangelista digital, ele deve ser muito oportunista. Ele tem que se apresentar diante do seu público, utilizando toda a oportunidade possível para que ele possa colocar a mensagem de salvação. Esse seria o fator Paulo, o fator de número 3. O fator Filipe, que é o fator de número 4, ele fala na sua narrativa que Filipe não perdeu tempo para fazer a abordagem ao oficial da rainha dos etíopes. Quando ele se aproxima e pergunta: você está lendo o que aí? E o camarada fala: olha, eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo nada. Ele disse: maravilha, eu vou subir aí e vou te ajudar. Já vou lhe dizer o que você quer saber a respeito daquilo que você está lendo. E aí ele fala a respeito de Jesus e do sacrifício vicário de Jesus. O camarada aceita aquilo numa boa. Ele diz: não, isso aqui é tranquilo, eu posso compreender isso. Isso entrou no meu coração e eu creio. Aí diz para ele: está ali a água e eu estou crendo. O que é que você pode fazer? Me batizar, para que eu possa cumprir o que está determinado. Tá bom, então vamos lá. Tem água ali, eu tenho a minha fé. E você faz aquilo que você tem que fazer e pronto. Simples assim. Não adianta muito palavrório. Não adianta querer mostrar que sabe falar bonito. Pelo amor de Deus. Tem que passar uma mensagem dentro do contexto bíblico que seja inteligível. Se não for desse jeito. Porque o evangelho é simples, Não carece complicar. Então, está aqui o quarto fator, que é o fator Filipe. E a indispensabilidade do evangelista digital ter um preparo para fazer essa missão. Nós chegamos aqui à conclusão onde podemos de verdade concluir que assim uma grande possibilidade de se evangelizar se utilizando da internet, levando-se em conta que nesse universo irreal e fantasioso, há possibilidade de se trazer mensagens recheadas de verdade,
uma mensagem de esperança, uma mensagem consistente do amor de Cristo a todas as pessoas. E para isso, meus amados irmãos, nós temos que estar preparados, temos que ter um trabalho de oração, permanente de oração, temos que estar com os nossos joelhos dobrados, buscando de Deus revestimento, buscando de Deus a unção, a sabedoria para nos utilizar desse mecanismo digital para trazer a evangelização desse mercado, dessa gama de pessoas que estão vivendo num mundo irreal. Elas precisam conhecer a Jesus Cristo, que é real. Chegamos então ao final e desde já eu quero aqui começar a me despedir, porque nós estamos na lição de número 12 e na lição de número 13 nós encerraremos o trimestre. Já vou começando aqui as minhas despedidas, lembrando que o meu compromisso, o meu propósito foi de comentar essas lições a nível de pré-aula para facilitar a sua compreensão. Sei que muita gente não tem tempo de ler a revista, eu sei que muita gente não consegue muitas vezes estar na escola bíblica, e para que essas pessoas elas possam estarem dotadas de conhecimento do que se passa nas nossas escolas bíblicas, eu resolvi fazer esse trabalho, também atendendo a vários pedidos. Muitas vezes eu fui procurado por algumas pessoas que pediram para que eu pudesse estar fazendo determinados comentários, porque ouviram alguns posicionamentos meus e acharam que era interessante abrir um pouco mais. E essa é uma ferramenta que eu estou utilizando bem oportunamente por conta da abordagem desse trimestre. Na próxima aula nós estaremos aqui, se Deus assim permitir, fazendo o último comentário, ou melhor, o comentário da última lição, a pré-aula da EBD CPAD terceiro trimestre. Que Deus abençoe a todos.